Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. E eu peço um perdão pela demora por trazer esse vídeo, porque eu não consegui trazer no final de semana, mas estou trazendo agora, que é um vídeo que vocês me pediram bastante, que é a análise do nosso querido canal Supernovas do mangá 1044 de One Piece. O Despertar de Nika e o Gear 5 tem um enigma que vai explodir sua mente. Parte 1. Eu procurei e hoje já é segunda-feira e eu não achei a parte 2, então eu já vou gravar esse vídeo hoje, vou estar trazendo outras análises também, eu vou estar trazendo a análise também do Bruno Bandeira aí do mangá 1044 de One Piece, que provavelmente vai ser o vídeo que vai estar saindo às 9 da noite, e provavelmente essa semana vai ser recheada de teorias, porque você sabe, tudo o que aconteceu nesse episódio foi o episódio mais aguardado, provavelmente, de todos os tempos de One Piece. Então, bora conferir aí que o nosso querido canal Supernovas preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão no vídeo, porque ajuda demais na divulgação. E através da sua divulgação, novas pessoas podem chegar a esse canal. Inclusive, este canal, neste momento, está muito próximo de 10 mil inscritos. E eu conto demais com a sua colaboração, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir. O Despertar de Nika e o Gear 5 tem um enigma que vai explodir a sua mente. One Piece 1044, canal Supernovas. Go! Black Maria e o Luffy. A gente sabe que o Luffy tem várias possíveis ligações com o Joy Boy. 10 de outubro. Mas isso me chamou muita atenção a forma como o Luffy foi desenhado. E o que me chamou muita atenção é esse cabelo e a sobrancelha do Luffy. Isso deixou o Luffy igual ao Nika. Isso pode até revelar a possível aparência do Deus do Sol. Imagine se o próximo Gear do Luffy surpreende a todo mundo e ele vai usar punhos de fogo dessa forma. Fortes ficam na sua forma animal completa e perdem completamente a consciência, sendo bestas incontroláveis. E se a fruta do Luffy for realmente um modelo Zoan, modelo Lunari ou até mesmo Nika, Deus do Sol, explicaria porque nem o nome Lunari nem o nome dessa fruta poderiam ser citados. Eles os mudaram para apagar a história, para que ninguém descobrisse. Os caras são bravos, mano. Os caras são bravos. Os caras são bravos. O cara adivinhou o nome do bagulho, mano. Puta, tipo Zoan, eu acho que provavelmente foi um dos únicos canais que falou sobre isso, mano. Eu nunca tinha visto, mano. Zoan? Luffy? Da hora. No dia 3 de fevereiro de 2012, em um SBS no volume 65, Eiichiro Oda disse: "Isso parece um mistério quando você considera os outros usuários de Akuma no Mi fortes e legais. A resposta é simples, é porque essa é a fruta mais ridícula de todas. A mais Eu não acho que ridícula. eu continuaria a gostar do meu protagonista se ele fosse forte e legal pelo caminho típico. Não importa o quão séria a história fique, Luffy sempre estará lá para se esticar e inflar. Ele sempre me dá chance de brincar. Esse é o tipo de mangá que eu quero escrever." Brabo. E pra quem pensa que ele já não tinha planejado o que estamos vendo, estávamos muito enganados. Eiichiro Oda, desde o início da sua história, esse mangá incrível de mais de 25 anos, One deixou Piece. tantas pistas, segredos e foreshadowings que é impossível negar o planejamento e a mente absurda do cara que tá por trás dessa história. Bora ver. Estava diante de nós o tempo todo e nesse vídeo vocês vão saber cada detalhe que o Oda deixou na história pro poder mais absurdo e ridículo que conhecemos Da até hora, hoje. mano. O despertar da Ito Ito no Mi modelo Nika, o Gear 5. E eu faço as palavras do Rei dos Piratas as minhas. Que história de fato engraçada. Mas nós temos uma vantagem acima do Roger. Estamos vivendo na época do Joy Boy. Pior. Cena que o Oda sempre quis desenhar. Que época incrível pra estar acompanhando One Piece. Foda! Que época incrível, Existem mano. diversas referências históricas, culturais e do próprio mangá que cercam todo o enredo por trás dessa fruta desde o começo. No capítulo 1 do volume Romance Down, será importante, guardem esse título, vemos Luffy comer acidentalmente a fruta que Shanks trouxe na sua aventura. Porém, muito diferente de todas as outras descrições de Akuma no Mi até hoje, Shanks afirma que essa fruta é um dos tesouros do oceano. E todas as Akuma no Mi até hoje são vistas como maldição, até porque são chamados de frutos do diabo. Então, desde o capítulo 1 já temos uma afirmação diferente sobre Akuma no Mi. tesouros. A tal batalha citada por Lucky Who viemos descobrir só no capítulo 1018. Batalha essa que fez com que Shanks roubasse o tal fruto dos agentes do governo que o escoltavam. E essa é mais uma fuga da Zoan mítica descrita pelos Gorosei. Who curiosamente fala sobre Nika na mesma cena em que ele fala desse roubo. Desde o capítulo 1 já encontramos essas conexões. Agora vamos falar de algo antes mesmo de One Piece ser publicado. Antes do mangá de One Piece ser publicado pela Shonen Jump, Oda já tinha feito várias histórias curtas, os One Shot, ensaios
o que seria One Piece. Certo. E um desses one-shots se chama Romance Down. Inclusive, esse seria o nome do mangá que nós conhecemos hoje. Nessa Caralho. história, a Gomu Gomu tinha uma recompensa de 5 bilhões de berries. E quem se lembra bem, essa é a mesma recompensa da Ope Ope no Mi, o fruto conhecido como Supremo. Pois é, muito tempo antes da história que nós conhecemos hoje começar. Essa ideia já existia desde antes de One Piece e o Oda não criou isso agora. Ele já tinha planos para que a fruta fosse rara e que nós descobríssemos que seu nome foi alterado historicamente para que fosse apagado, pois Caralho, foi mano. crucial para a história, já que Joy Boy despertaria a partir dela. Falando sobre a fruta Gomu Gomu no Mi, ela sempre teve características estranhas demais que muita gente não levou a sério em relação a outros frutos paramécia. Luffy sempre foi limitado ao seu próprio corpo. Ele não poderia controlar materiais com borracha, nem mesmo produzir borracha de si próprio, muito diferente das paramécia no geral que conseguem fazer isso com facilidade. Essa característica em que o corpo do usuário é transformado e que ele não tem controle sobre nada, só se aplica ao Zoan, já que a propriedade da fruta deles é eles se transformarem em um animal ou um animal mítico, que é o caso do Luffy. E agora tudo faz muito mais sentido. E o Oda já chegou até a brincar com isso quando o Luffy zoa Momonosuke dizendo que não sabe nada sobre isso, já que ele não é o Zoan. E em um pequeno quadro lá na Ilha dos Tritões, quando o contexto é sobre Barba Negra estar querendo roubar frutos, quando o Chopper se acha um alvo fácil e o Usopp diz o seguinte: quem precisaria da fruta Itu Itu no Mi? É, Usopp, essa fruta não é nada importante. Agora nossa, pior, né? Especificamente do Gear 5 e a forma como ele foi apresentada. Olha essa pose em que o Luffy tá rindo. Essa cena por acaso não te lembra nada? Olha a capa do volume 1. Agora observem essa igualzinho, outra mano. cena, quando o som do sino dourado finalmente ecoa em Skypiea, libertando todos da opressão do Enel. Mano, é muito parecido, velho. A chama antiga Chandoriana, fazendo todos rirem e serem libertados por completo. Luffy reproduz a mesma pose do seu despertar no Gear 5, quando os tambores da libertação começam a soar e o povo de Wano está cada vez mais próximo do amanhecer. Pois agora o guerreiro da libertação chegou. Até mesmo entre aspas, sua nova risada já apareceu no capítulo 514, quando Luffy está na Ilha das Mulheres, logo depois da sua derrota humilhante lá em Sabaody, paralelo com o capítulo 1000. Caramba, tem essa risada? A derrota do Luffy e a ascensão do Joy Boy. Observem os kanjis da risada do Luffy nessa cena, e a mesma expressão que ele faz nesse mesmo capítulo 1044. Nossa, é verdade, é igual. Nesse capítulo é a fala da Shaki sobre o futuro do mundo, quando ela diz o seguinte: uma onda jamais vista se aproxima. Eles não podem parar essa onda. Prestem atenção. Conseguem ouvir? Essa era começou a mudar. E mais uma vez, isso não é uma coincidência. Essa frase claramente é referente ao som dos tambores, assim como Zunisha fala. E outra curiosidade é que no anime tem uma cena muito simbólica em que Luffy tá em cima da mesa em um banquete, batendo uma panela como um tambor e cantando Sake de Binks, música muito provavelmente composta por Joy Boy. E vamos falar nisso mais à frente. Por fim, mesmo sem termos percebido, o Oda já tinha deixado diversas dicas. Personagem bom, mano. Para que a fruta fosse rara e que nós descobríssemos que seu nome foi alterado historicamente. Depois da irônica introdução do Nika, na mesma cena em que descobrimos que a Gomu Gomu no Mi foi roubada, o Oda começou a brincar com capas coloridas, já que o momento em que ele mais queria estava chegando. Como vocês viram no vídeo, a capa que mais deixou claro o Gear 5 foi a capa do capítulo 1028, Nossa, em que o Luffy tá na mesma aparência do seu novo Gear e, claro, igual a figura do Nika. Mas sabe o que mais existe nessa capa colorida? No visor do Sop tem o número 800 e várias vezes escrito It's not play. Isso não é brincadeira. Se voltarmos ao capítulo 800, a grande frota diz o seguinte: como os seus seguidores, nós juramos nos tornar escudo e a lança do nosso Weabun. Curioso que eles não disseram espada e sim lança, arma essa que Nika utiliza. Ele também tem uma espada, mas vamos focar primeiro na lança. Lá no capítulo 66, no início do mangá, o Zeff afirma: mesmo um homem equipado com as armas mais poderosas pode ser perfurado pela lança da coragem. E essa é uma referência ao Nika, já que o Kaido, antes da batalha com Luffy, afirma: venha Mugiwara, eu vou te mostrar o maior exército do mundo. E depois de seu discurso de escravidão, os tambores soam e ele será perfurado pela lança da coragem, que é o Nika. Que foda, mano. E é claro, no primeiro capítulo também, o primeiro animal que vemos o Luffy derrotar quando ele domina o seu fruto é uma serpente do mar, que é basicamente uma serpente dragão como o Kaido. Na capa do capítulo 1036 encontramos 1967 Soleil, que é algo como O Sol. Esse nome é o nome de um filme que foi inspirado em uma música. O tema desse filme é sobre a discriminação contra os negros, que é inspirado na canção que conta a dor dos escravos negros levados para o Caribe. Agora lembram-se da lenda do Joy Boy da Enciclopédia das Coisas que nunca existiram?
Pois bem, essa lenda contava do espírito da dança e da alegria humana, representada por esse homem que velejava e fazia com que os escravos dançassem até esquecerem de suas dores com o seu tambor. 1967 é o ano do filme, e em One Piece, no capítulo 967, é o que Roger encontra o tesouro Nossa, One Piece. que foda, e na velho. sua viagem é cantada a música Sake de Binks, música que levanta o espírito dos piratas desde a antiguidade. E na música Sake de Binks temos o seguinte trecho: as ondas seguem dançantes, rufem os tambores. Se você perder a coragem, essa respiração será a sua última, mas se você persistir, verá o brilho do sol amanhecer. Por que vocês acham que os piratas dos Tritões chamavam-se os Piratas do Sol? E Ruzhu perguntou logo a Jinbe sobre Nika. E essa, além de ser a estrofe mais linda da música, também é a descrição perfeita da morte e do retorno de Luffy que aconteceu no capítulo 1043, enquanto ecoava o som dos tambores da libertação. E finalizando essa capa, vemos Luffy com as mãos em chamas e a neve derretendo. E isso é uma alusão à fala da Okiku: a neve tá derretendo porque o amanhecer está próximo. Opa, uma pausa rápida aqui na edição desse vídeo. Uma coisa que quase esqueci de mencionar é em Drum, a Ilha dos Tambores. Quando Luffy já venceu o Apu e tá indo embora da ilha, à luz da lua cheia, Kureha diz o seguinte: então a vontade dos D ainda vive. E nessa mesma página, Luffy tá reproduzindo a pose do Nika, fazendo todo o bando dele rir. Eu não poderia deixar passar. Ainda existem outros milhares de detalhes ao longo da obra que, se eu fosse contar aqui, o vídeo teria uns 30 minutos. Mas fica mais do que claro que o Oda deixou tudo escrito e todas as dicas ao longo da obra. Caralho, que maluco foda. O dia do amanhecer tá cada vez mais próximo. E agora vamos falar mais sobre a fruta Zoan mítica Ito Ito no Mi modelo Nika do Luffy. Esse poder é descrito pelos Gorosei ao longo do capítulo, onde eles dizem: seu corpo tem propriedades de borracha, ele pode lutar da maneira que quiser, fazendo as pessoas sorrirem por onde passa. Ele é o guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, o deus do sol. O despertar dará ao corpo de borracha ainda mais força e liberdade. Esse é o poder mais ridículo do mundo. E é tudo que o Oda queria naquele SBS que eu falei pra vocês no início desse vídeo. E não tinha como ser mais perfeito a fruta que nos foi revelada com tudo que o Luffy é. Foram longos 1043 capítulos do Oda segurando essa revelação. E ele sempre quis que o fruto do Luffy fosse ridículo e engraçado. E agora estamos vendo ele no seu ápice. Exatamente. É ver o Luffy nessa forma, se divertindo diante do perigo e rindo sem parar. É literalmente o garoto alegre Joy Boy diante de nós. Assim como o próprio Kaido tinha visto no Luffy, quando ele diz que quanto mais a situação fica perigosa, mais o Luffy ri. E claro, isso faz todo sentido com a lenda que foi dita por Ruzhu, um guerreiro formidável que fazia com que todos rissem sem parar, esquecendo de seus sofrimentos. E isso serve até pra nós que estamos lendo, porque é hilário ver o Luffy lutando dessa forma e rindo desse jeito. E por mais que seja um fruto mítico, ele ainda depende totalmente da criatividade Ai, que muito louco, mano. Forte. Como os exemplos que temos na história, os frutos zoans míticos têm propriedades diferentes dos zoans normais, que apenas transformam-se nos animais. O fruto mais próximo do Luffy é a Ito Ito no Mi mítica modelo Buda, que é a do Sengoku e que dá a ele poderes extras, além de se transformar no Buda. Marco também é outro grande exemplo de uma fruta Zoan mítica, que tem poder das chamas especiais. Luffy, ainda que Zoan, tem o despertar de uma paramécia, ele controla o ambiente quando rebate o Borobreath do Kaido. Nossa. E é muito incrível ver que o Oda realizou o que ele sempre quis fazer na obra e ele tem liberdade para fazer o que ele quiser com o personagem. Mas ainda nos resta saber como essa fruta se originou e de onde é a sua origem. E claro, quem foi o deus do sol, Nika. Como descrito pelos Gorosei, Nika era o guerreiro da libertação, e isso é com certeza a origem do seu mito. E por onde quer que ele passasse, todos cairiam na risada em vê-lo. E isso com certeza também faz alusão ao fato de ele ser alguém que libertava ilhas, reinos e povos da tirania e da opressão que eles viviam. Acontece que Luffy sempre teve essa mesma vontade desde o início da obra. Todas as ilhas por onde Luffy passou, ele sempre derrotou um inimigo, libertando o povo da ilha de onde ele passava. E isso revela a origem do Nika. Vamos falar da referência mais gritante sobre Nika da história do mangá e que embalou a cena mais linda desse capítulo, a pose de Luffy e de Nika sobre a lua cheia. No capítulo 253, Vert, Luffy dança na mesma pose em que Nika ao som dos tambores diante da fogueira. Lembram-se de tudo que eu falei sobre a lança? Luffy segura uma colher nessa hora, porém, comparando as imagens, ele estaria segurando apenas a lança em suas mãos. Mais uma vez, Luffy ligava a lança de Nika. Acontece que assim como na cena do capítulo 1043, Luffy também dançava a luz da lua, lua essa que representava um D nesse momento. Todos nós sabemos, nossa, é verdade, Capas de Enel, que todas as raças do céu são na verdade da lua. Na história de Capas vemos três raças que conhecemos: Chandorianos, Bilkans e Skypians. Porém, se olharmos atentamente para a imagem, vemos uma quarta raça descendo do céu. Essa raça com certeza representaria os Lunarianos. É dito que os seres da lua desceram para a terra por falta de recursos na lua, porém aquela tal raça desceu muito antes deles. O Oda propositalmente não nos mostrou as costas dessa raça, ou seja, não podemos ver as suas asas. Talvez seja para esconder as asas negras
negras e as chamas. Porém, o que mais me chama a atenção até hoje é isso. Observem o chapéu. Se dermos conta, Chapéuzinho de palha, né? o chapéu tem o mesmo formato do chapéu de palha. E olhem só, todo o povo alado usa lanças como armas. E do lado desse ser que desceu primeiro da lua, temos uma grande figura de sol. Figura muito parecida com o sol que aparece no kimono de Luffy lá no início do arco de Wano. Eu preciso dizer mais algo? Tem mais referência que isso? É claro que tem. King, o único Lunari ainda vivo, acha que Kaido seria o Joy Boy, pois ele poderia mudar o mundo. Ou seja, a raça de King carrega a lenda de Nika e do retorno do Joy Boy até os dias atuais. Nika muito provavelmente foi algum tipo de rei no passado, ou seu guerreiro mais memorável como Kalgara foi para os Shanians. Mais uma referência do arco de Skype. É dito por Barba Branca que os Lunarians viviam em Marijoice muito antes do governo mundial, e essa fala só confirma o que é dito pelo Doflamingo no capítulo 722, quando ele diz que após a guerra da derrota do reino antigo, os Tenryubitos se mudaram para Marijoice. Claramente era uma terra que existia antes do governo mundial. Afinal, Doflamingo também afirma que o governo mundial foi formado nesse dia. Dito isso, fica claro que Marijoa e o trono pertenciam a outro rei no passado, e esse é o lar dos Lunari, daqueles que dobravam fogo, como Marco e Barba Branca disseram. Para mais uma vez vocês verem como Oda tinha tudo isso planejado, em um antigo rascunho da Red Line onde fica Marijoice, tinha escrito King's House, a casa de King, fazendo referência aos Lunari que viviam em Marijoice. Com isso eu afirmo para vocês, Nika vivia nesse reino, foi um Lunari e muito provavelmente era rei desse povo ou seu maior guerreiro. E sabe por quê? Observando as escadarias que levam à Terra Sagrada, encontramos diversas estátuas de guerreiros. Acontece que todos eles seguram respectivamente lanças e espadas, as mesmas armas do Nika. O governo mundial venceu Nika no passado, mas perdeu a fruta que carregou seu mito e a sua vontade dentro dela. A fruta sempre fugiu deles por vontade própria, como dito pelos Gorosei, e 800 anos se passaram. Porém, Imo guardou um troféu depois da derrota do Nika, e foi a única coisa que ele conseguiu guardar. Chapéu de palha gigante na câmara congelada. Mesmo chapéu que podemos ver na história de capas. Vale lembrar que a família Monkey pode ter se originado de uma descendência do Nika. Como já falamos várias vezes aqui no canal, o Garp parece um ancião de uma tribo Shandian, o Dragon parece um guerreiro com aquela tatuagem no rosto e o Luffy representa o ímpeto do Nika. E nossa, isso que foda! Interessante pelo seguinte motivo. Nós temos 7 famílias D e existem 7 câmaras diante do In, e uma delas tem um chapéu de palha gigante. Possivelmente cada uma dessas câmaras pode ter um tesouro ou algum símbolo da derrota de cada família D do passado. Isso é reforçado pela cruz que aparece em cima das câmaras e que também aparece em vários momentos da obra, como na roupa do Ors, que vemos lá em Thriller Bark. E por fim, reforçando ainda mais a ideia do porquê Luffy é de borracha e porque ele pode usar fogo, os Lunari conseguem se esticar e dominar as chamas, assim como o King e como Barba Branca afirmava, daqueles homens que conseguiam controlar o fogo. Nika foi um guerreiro que veio da lua para a terra e foi a figura mais importante para a história do reino antigo e acabou deixando um tesouro inimaginável para que no futuro a história fosse contada e o mundo seja transformado para o mundo que ele sempre sonhou. Kaido, quando ouviu a história do Joy Boy e que King achava que ele era, disse o seguinte: acha mesmo que o mundo que eu vou criar é o mesmo que vocês desejavam? Se Kaido sempre sonhou com um mundo de violência, será que o mundo de Nika era um mundo de total liberdade e de paz? Raftel foi um nome que conhecemos por anos e anos, depois tornou-se Laugh Tale, o conto de risadas, lugar dos sonhos do Nika. A Fruta da Borracha foi um nome que conhecemos por 25 anos e por longos 1044 capítulos, e agora é a Ito Ito no Mi mítica modelo Nika, e que além do seu poder faz a sua lenda das suas risadas e da sua libertação serem reais. Será que o tesouro deixado por ele, o grande tesouro One Piece, também tem outro nome? Ele tem sim. E isso vai explodir a mente de vocês. O mundo conhecerá o guerreiro da libertação e os tambores estão soando como nunca. Vamos contar tudo isso no próximo vídeo. Aguardem. Gente, eu particularmente acho muito da hora o conteúdo do Supernovas. Tipo assim, por mais que a gente tenha canais maiores falando sobre One Piece, mano, os caras são vidrados na obra de One Piece. Os caras pegam referências lá atrás. Eu achei muito da hora as referências todas que eles trouxeram sobre o Nika. Referências, tá? Não tava explicitamente falado, ó, isso aqui é o Nika, isso aqui é o Joy Boy, não. Mas, mano, são referências, são pequenas coisas que no decorrer da obra estavam ali. Então, o Oda ia colocando uma coisa aqui, uma coisa ali. E agora, após a revelação, sim, da fruta do Luffy ser uma Zoan, mano, o pessoal conseguiu voltar lá atrás e pegou referência do primeiro episódio, velho. Primeiro episódio, mano. Olha isso. Mano, é 25 anos atrás. Olha o nível, tipo, de obra de arte que o Oda tá fazendo e o nível de conhecimento desses caras também. Porque, mano, eles são
monstros sagrados de, tipo, conseguirem pegar essas referências. Na minha opinião, eles, junto do canal Mangaqui, são os caras que têm mais conhecimento a fundo mesmo da obra. Os caras pegam referências lá atrás. Eu particularmente acho bem da hora. E esse vídeo realmente só tem a parte 1, a parte 2 não foi lançada. Provavelmente quando a parte 2 for lançada eu vou fazer um vídeo também. Mas achei muito da hora toda a variedade de conteúdo que eles trouxeram nesse vídeo falando sobre o Luffy, sobre a transformação. E que talvez o One Piece não seja o que a gente pensa, seja outra coisa. Isso realmente seria algo, mano, cabuloso de se pensar, porque a gente sempre soube que a fruta do Luffy era Gomu Gomu no Mi. E se a gente pensar que o One Piece não é o One Piece, mano, seria tipo assim, um plot twist gigantesco, acho que até maior e melhor que esse daqui da Gomu Gomu no Mi. Mas mexer nesse tipo de tema também é algo bem delicado, porque querendo ou não, One Piece é o nome da obra. One Piece é o nome da obra. E você mudar isso é algo muito ousado, vamos assim dizer. Pode ser que tenha muita gente que não gosta, mas pode ser que tenha muita gente que não curta também. Mas achei sensacional esse conteúdo brabo do nosso querido canal Supernova. Beleza, senhores? Então é isso, lembrando que o terceiro link aqui na descrição é o link do nosso querido Supernovas. Se você puder deixar um like lá no vídeo deles, deixar um like aqui no meu vídeo, é o maior dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo!